Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o Lições Espíritas de hoje, que vamos tratar de um tema bastante interessante, que é o Laboratório do Mundo Invisível. Este estudo, o senhor Allan Kardec colocou no Livro dos Médiuns, no capítulo 8, e nós fizemos aqui um ajuntamento de informações para as nossas reflexões de hoje. É importante entender que se hoje poucas pessoas sabem do mundo espiritual, poucas pessoas se interessam pelo mundo espiritual, imagina no século XIX, né? Onde não se tinha um entendimento maior. É bom que a gente considere algo muito importante, que é o seguinte: houve uma desagregação psíquica ou psicológica no homem do século XVIII, XIX e XX. Por quê? Antes, aquela questão do sagrado era muito influente na vida humana. Então, as pessoas tinham uma relação muito grande com esse plano do invisível, do sobrenatural, ou também das magias, daquilo que ele sabia que acontecia, que existia, mas que ele não entendia como. Então, como ele não entendia aquilo, com a chegada do iluminismo e depois dos avanços científicos do século XIX e XX, aconteceu que este homem parou de acreditar nas coisas do mundo invisível. Começou a não querer saber mais, porque entendia que tudo estava relacionado à matéria. Tudo era matéria. Então, aquelas questões muito próprias das incursões da alma em outras dimensões, tanto interna quanto externa, aquilo ficou deixado de lado e muitas pessoas abandonaram definitivamente a questão da religião ou dos filósofos que trabalhavam essa religiosidade para entregar-se completamente àquelas filosofias materialistas, positivistas, que buscavam colocar para o homem a realidade do que ele estava vivendo. Olha, você tem que viver essa realidade. O que excede dessa realidade, você não deve dar atenção, porque isso é fantasia, isso é magia, isso é misticismo, e você não deve procurar entender-se com isso. É importante também que a gente considere que este mesmo homem que disse isso, que viveu isso, ele é um homem muito secular, muito antigo, que já viveu outras experiências também, que já viveu as experiências do sagrado. A, a civilização ariana, ela é considerada uma civilização muito violenta. Ela entrava, matava, acabava com as instituições formadas, esses grandes impérios arianos, né? Eles acabaram muito com isso. E o homem, esse homem psicológico, que é o que vale, né, que tudo está contido no homem psicológico. Então, esse homem psicológico, ele sofreu muitas agressões e ele teve que aprender a lidar com isso. Aqueles que souberam lidar com isso venceram. Outros tantos não. Estão ainda nessa busca intempestiva da matéria, do poder, do ouro, da posição social. Enquanto que, na verdade, o planeta Terra existe para educar o espírito que sai lá do primitivismo em avanços maiores. É isso que o planeta Terra está fazendo.
A sua síntese é essa, a educação dos seres primitivos. Claro que nós tivemos outros seres aqui mais avançados, mas a essência do planeta é essa. Então, a psique humana precisa crescer, precisa entender, precisa partilhar das outras dimensões que são possíveis, porque dimensões existem que a gente não vai entender nada, mas tem coisas que a gente já entende. E o senhor Allan Kardec, então, ele fez esse estudo bem interessante do laboratório do mundo invisível para que a gente começasse a penetrar mais seguramente neste campo, entendendo que ele o fez cientificamente, ou seja, mostrando para a ciência que esse materialismo que ela prega com tanta veemência pode ser também buscado e pesquisado as coisas que estão no mundo espiritual. Todas as grandes civilizações do passado conviveram com este mundo invisível. De uma maneira ou de outra, as grandes escolas dos iniciados fizeram isso, os grandes pesquisadores, né? Fizeram isso, por exemplo, vamos colocar aqui do nosso ocidente, Sócrates falava do daimon, que ele tinha um daimon, que era um mensageiro do mundo invisível para ele. Que era um daimon, ou seja, um mensageiro do bem. Platão dizia do mundo das ideias. E outras grandes civilizações, por exemplo, a do Egito, civilizações persas, todas elas falavam do mundo invisível. Vocês querem ver um exemplo muito interessante para a nossa civilização judaico-cristã? É a chegada dos 10 mandamentos. Como é que chegou esse cômputo de informações? Chegou via invisível, não foi? Moisés sobe o Monte Sinai e lá ele recebe do mundo invisível as informações básicas do convívio humano, né? Homem, 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 Deus, Deus, homem. Ele recebe isso de onde? Do mundo invisível. Então, não estamos indo assim muito longe, não. Nós estamos pegando um fato que é estudado em todas as religiões judaico-cristãs. Então, você que é católico, você que é protestante, você que é evangélico, você que tem outra denominação religiosa, ortodoxa, por exemplo, entenda isso. Você sabe de Moisés, você sabe dos 10 mandamentos. E de onde veio? Ah, foi a palavra do Senhor Deus. Meu amigo, minha amiga, sejamos conscientes. Homem nenhum na terra, não sei Jesus, tem essa condição de ter essa palavra direta de Deus. Então, Deus fala para os seus filhos através dos próprios filhos. Então, Moisés usou da sua mediunidade, né? A sua capacidade mediúnica de efeitos físicos, que aquilo ali foi um efeito físico, que nós vamos estudar o efeito físico que Moisés usou ali, aqui nesse momento. Então, vamos começar a penetrar no mundo invisível, para deixar essa coisa da magia, do sobrenatural. Allan Kardec, no próprio livro dos médiuns, vai dizer que não tem sobrenatural. Tem aquilo que não é conhecido ainda. Então, a naturalidade das coisas. Eu convido você a participar deste estudo, do Laboratório do Mundo Invisível. Tá? Nós procuramos aqui sintetizar, né, todo esse capítulo de Kardec, juntando outras informações, para que a gente tenha um contato, por exemplo, com transfiguração, com a gênero, transportes de objetos, né? Aparições. Como é que é isso? Então, eu gostaria que, ao final desse nosso estudo, você tivesse uma informação um pouco mais abalizada do que são essas coisas. Então, vamos estudar, pedindo a Jesus que nos fortaleça, que nos ampare e que nos oriente sempre em nosso estudo, né? Então, aqui nós temos, olha, do laboratório do mundo invisível. Tornar visível o que o mundo espiritual contém não é magia,
é saber expandir a lei, essa lei natural, nas propostas comuns da vida física. Eis que surge aqui e ali o que vem de lá. Basta saber decodificar, não é? Então, nós temos que tornar visível o que o mundo espiritual contém, que não é magia. É saber expandir a lei natural, da lei natural nas propostas comuns da vida física. Então, eis que surge aqui e ali o que vem de lá. Basta saber decodificar. Vejam vocês, quando a gente estuda sobre magia, existem livros, né, interessantes sobre esse tema. O que era a magia? A magia era quando se realizava algo que não era comum entre as pessoas, entre as sociedades. E essa magia ela estava sempre ligada a fenômenos mediúnicos, de aparições, né? De transformações. Vocês querem ver uma coisa? O próprio Daniel, o profeta Daniel, ele fez uma magia lá na Babilônia, né? Ele fez o sol esconder-se. O que Daniel fez? Ele sabia do eclipse. Aquelas pessoas não sabiam. Então ele disse: olha, se vocês não fizerem isso, eu vou fazer o sol desaparecer. Ele fez? Não, a lei natural fez. E o sol então se escureceu quando a lua passou, né? Ou a própria terra passou na frente dele. Ô, minha gente, magia é isso. Vamos deixar essa história de demônio, satanás, sabe? Capeta, diabo. Poxa vida, nós estamos no século XXI, já entrando na terceira década. Vamos parar com isso, minha gente. É hora de refletir melhor. É isso que nós vamos fazer aqui. Refletir bastante sobre essa coisa do mundo invisível, tá? Bom, então, nós vamos estudar aqui vestuário dos espíritos, formação espontânea de objetos tangíveis, modificação das propriedades da matéria e ação magnética curadora. Esse é o estudo relacionado ao nosso tema de hoje. Tá? Então, Kardec vai dizer isso no Livro dos Médiuns, no capítulo 8, o seguinte: temos dito que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em largos panos, ou mesmo com trajes que usavam em vida. O envolvimento em panos parece costume geral no mundo dos espíritos. Mas onde irão eles buscar vestuários semelhantes em tudo os que traziam quando vivos, com todos os acessórios que os completavam? Então, Allan Kardec começa a perguntar. Olha, ele lidava com os espíritos, os médiuns viam os espíritos e viam com a roupa normal da gente, como está fartamente comentado isso na Revista Espírita, que são 12 volumes, né, que Allan Kardec publicou, e que foi até o ano que ele desencarnou, né? Ele começa esse estudo para mostrar aquilo que não pode colocar na codificação. Então, ele começou a usar essa revista, que ela era mensal, a usar essa revista, fazer dela um veículo de mais informações, onde se tinha muita comunicação, onde se tinha muitas aparições que ali estão declaradas. Se você não conhece a Revista Espírita, vale a pena você conhecer. São 12 volumes, né? Hoje você até encontra em PDF para estudar esses fatos. Sabe, meus amigos, minhas amigas, nós precisamos querer estudar, aprofundar mais, não é? É isso que precisamos. Então, Kardec pergunta, né? Onde eles arrumavam esses trajes? Como é que era isso? Com certeza, Kardec sabia, mas ele estava abrindo um campo de pesquisas, né? Bom, um espírito materializou-se, trazendo em suas mãos uma caixa de rapé. Esse fato é bem conhecido, né, nos estudos espíritas, que apareceu um senhor, né, trazendo uma caixa de rapé. Era um espírito materializado. Ele não estava no corpo físico no momento, muito embora ele estivesse encarnado. Porque o espírito encarnado, ele pode também manifestar-se para outro espírito encarnado enquanto o seu corpo está adormecido ou em desdobramento. Nós vamos estudar aqui hoje também. Então, o espírito sai do corpo
encarnado, né? Ele sai do corpo e vai a outro lugar. Nesse caso dessa caixa de rapé, que ficou muito conhecido, então esse espírito materializa-se perante uma senhora, tá? Aí, uma senhora residente na província, estando gravemente enferma, viu certa noite, por volta das 10 horas, um senhor idoso que residia na mesma cidade e que com ela se encontrava, às vezes, na sociedade, mas sem que existissem relações estreitas entre ambos. Então, essa senhora viu ele de perto na sua cama, sentado numa poltrona, e a tomar, de quando em quando, uma pitada de rapé. Tá? Essa senhora estava adoentada, né? E recebeu a visita deste conterrâneo dela, né? Mas eles não tinham uma relação muito estreita. E aí, interessante, né? De repente, ele estava sentado numa poltrona ao lado da cama dela, como que se ia visitando e tirando ali, de vez em quando, uma pitada de rapé. Bem, persuadida de que ele a visitara durante sua enfermidade, agradeceu-lhe o incômodo a que se dera. E o homem, muito espantado, declarou que havia longo tempo não tinha satisfação de vê-la. A senhora, conhecedora que era dos fenômenos espíritas, compreendeu do que se tratava, mas não querendo extrair explicações, limitou-se a dizer que provavelmente foi um sonho. Quer dizer, ela não quis entrar em detalhes. Mas ela sabia que aquilo era um fenômeno de desdobramento, minha gente. É uma coisa que a gente estuda com muita naturalidade, os desdobramentos. Então, você sai do corpo, né, e vai a outro lugar e pode ser visível. Durante o sono físico, isso acontece. Nós saímos do corpo e vamos para outras dimensões, né, outros encontros. Isso é natural, tá, gente? Isso não é nada de magia. Isso é sequência natural, né, dessa correlação dos espíritos. Coloque isso em você. Não tem nada demais. Só que, como eu estava dizendo, a sociedade mundana, ela não sabe dessas coisas. E ainda acha que isso é sobrenatural, é uma coisa fora do eixo. Então, o Espiritismo estuda isso de maneira muito tranquila, que é o que nós estamos querendo colocar aqui para todos vocês. Né? Então, veja, ela sabia do fato. Se ela sabia do fato, então ela ficou tranquila, né? Não quis entrar em detalhes. Aí Kardec vai colocar a alucinação. Aí está a palavra mágica, a explicação universal de tudo que não se compreende. Como, porém, já rebatemos suficientemente essa explicação, prosseguiremos dirigindo-nos aos que nos podem compreender. Chega uma hora que, se a pessoa não quiser entender, não adianta você lutar. Ela não vai entender. Então, tem que seguir em frente. É o que nós estamos tentando colocar para você aqui. Tente entender com naturalidade. E eu aconselho você a estudar o livro dos médiuns, para você começar a ver essa forma bem natural de coexistir com o mundo, do mundo invisível. Um senhor, esse caso é bem interessante, olha só. Um senhor provinciano que jamais quisera casar-se, malgrado as instâncias de sua família, que muito insistira notadamente a favor de uma moça residente em uma cidade próxima e que ele jamais vira. Quer dizer, a família queria que ele casasse com uma pessoa, mas ele nunca tinha visto essa pessoa. Né? Então, um dia, estando no seu quarto, teve a enorme surpresa de se ver em presença de uma donzela vestida de branco e com a cabeça ornada por uma coroa de flores. Disse-lhe que era sua noiva. Estendeu-lhe a mão, que ele tomou nas suas, vendo-lhe num dos dedos um anel. Ao cabo de alguns instantes, desapareceu tudo. Então, veja você, a pessoa estava no quarto dela e, de repente, aparece uma moça e diz que é noiva dele. E ele nunca tinha visto essa moça. Muito embora a família conhecesse e quisesse que ele casasse com ela. E ela morava em outro lugar. Então, ali se tem uma aparição tangível, né? Foi um processo,
de materialização. Provavelmente esse senhor, né, alguém da família, era médium de efeitos físicos que deu, né, promoveu aquele materialização através da doação de ectoplasma. E nós já estudamos aqui o que é ectoplasma. Então, meus amigos, minhas amigas, veja você que interessante que é isso, né? Esse estudo é muito interessante, muito bom, né? Bom, surpreendido com aquela aparição, depois de se haver certificado de estar perfeitamente acordado, inquiriu se alguém lá estivera durante o dia. Então, responderam para ele que na casa pessoa alguma fora vista. Decorrido um ano, cedendo às novas solicitações de uma parenta, resolveu-se a ir ver a moça que lhe propunham, porque não sabia que era aquela que foi no quarto dele, na casa dele. Chegou à cidade onde ela morava, no dia da festa de Corpus Christi. Voltaram todos da procissão, e uma das primeiras pessoas que lhe surgiram ante os olhos, ao entrar ele na casa um dia, foi uma moça que não lhe custou reconhecer como aquela mesma que lhe aparecera. Veja que coisa interessante. Ela vai um ano antes na casa dele, fala que é noiva dele. Ele não conhecia, não sabia quem era. Um ano depois ele vai na cidade dela, vai numa festa. Esse Corpus Christi foi muito celebrado aí em tempos antigos, né? Então, em tempos antigos não, em tempos anteriores. Então ele encontra com ela. Meu Deus, e aí, né? Vamos imaginar que seja essa moça. Então, encontra com ela num vestido bonito, uma jovem para se casar, né? Porque naquela época existia o famoso jovem casadoira, aquelas que estavam prontas, destinadas ao casamento, né? Então ficou atônito, né? E a mocinha, por seu lado, soltou um grito e sentiu-se mal. Voltando a si, disse já ter visto aquele senhor um ano antes, em dia igual ao que estavam. Realizou-se o casamento. Aí não teve jeito, né? O casamento aconteceu. Isso ocorreu em 1835, época em que ainda não se cogitava de espíritos, acrescentando que ambos os protagonistas do episódio são extremamente positivistas e possuidores da imaginação menos exaltada que há no mundo. Vejam vocês. Então, muito antes de Kardec começar a estudar espiritismo e decodificá-lo aqui para o nosso mundo, já aconteciam esses fatos. Isso aqui é um fato real, um fato documentado, né? E que Allan Kardec o descreve lá no livro dos Médiuns, para que as pessoas tenham, né, entendimento dessa correlação entre o mundo físico e o mundo invisível, como ele coloca esse laboratório do mundo invisível. Meu amigo, minha amiga, não dá vontade da gente começar a abrir a cabeça? Parar com tanta coisa esquisita? Dirão, talvez, que ambos tinham o espírito despertado pela ideia da união proposta e que essa preocupação determinou uma alucinação. Importa, porém, não esquecer que o marido se conservara tão indiferente a isso que deixou passar um ano sem ir ver a sua pretendida. Então, tá aí. Uma história muito interessante. Pegamos a história do rapé, né? Que a pessoa foi visitar a senhora, mas ninguém sabia, eles não tinham essa identificação quando estavam os dois, né, no corpo físico. E agora essa história desse casamento, que a mocinha lá foi visitá-lo um ano antes. Você está entendendo como é que as coisas funcionam? Como é que é interessante, né? A gente começar a buscar esses conhecimentos? Como que é interessante? E eu te pergunto, você realmente quer crescer nesse estudo, nessas informações? O Espiritismo está aqui para nos ajudar. Pegando esses fatos, você vê que é ciência. Isso é uma análise científica de um fato ocorrido. Nós não estamos aqui inventando nada. Isso Allan Kardec recebe de informações, né, de pessoas
que buscaram passar para ele esses fatos, e que até então ninguém sabia, era alucinação, era uma coisa que, né, a moça lá queria casar, então, não, isso tem uma explicação, isso tem uma sequência que é lógica. Os espíritos encarnados, nesses dois casos, os espíritos estavam encarnados, eles podem se comunicar espiritualmente. Isso é fantástico, né, gente? Então, nós podemos aparecer em algum lugar. Agora, para isso é preciso, né? Mais tarde vocês vão ver o que São Luís vai dizer. Então, para isso é preciso uma necessidade, preciso uma autorização do mundo espiritual, uma autorização da própria estrutura chamada alma, né? Então, tudo pode ser possível, mas tem que ter o encaminhamento que aconteceram nesses dois fatos, tá? E vamos conseguir, continuando aqui, ó, né? Bom, antes de irmos adiante, devemos responder imediatamente a uma questão que não deixará de ser formulada. Isso é Allan Kardec falando, tá, gente? Como pode o corpo viver enquanto está ausente o espírito? Então, no caso do senhor do rapé, né? Então, ele saiu do corpo e foi lá na casa da dona. A moça saiu do corpo dela e foi na casa do futuro marido. Então, ele pergunta, como é que o corpo pode viver se o espírito não está presente? Se está fora, né? Poderíamos dizer que o corpo vive a vida orgânica, que independe do espírito. E a prova é que as plantas vivem e não têm espírito. A planta não tem espírito, ela tem um princípio espiritual, mas espírito não. Né? Então, elas vivem. Percebe? Toda planta, tudo que é orgânico, né? Vive e não tem, no caso das plantas, que ele coloca como exemplo, Allan Kardec faz isso, então elas não têm espírito. Tá? Mas precisamos acrescentar que durante a vida nunca o espírito se acha completamente separado do corpo. Do mesmo modo que alguns médiuns videntes, os espíritos reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um rastro luminoso que termina no corpo, fenômeno que absolutamente não se dá quando este está morto, porque então a separação é completa. Então, existe um mero fluido, a gente vai mostrar, existe um laço fluídico que liga o espírito ao corpo quando ele está encarnado. Quando a gente desencarna, esse laço é rompido, que é o cordão de prata. Isso as civilizações antigas falavam, né? Senão o Espiritismo está falando, se você estudar aí essas escolas dos iniciados, né, você vai observar que eles falavam sobre isso, tá? Que é isso aqui, olha só, o corpo então está deitado aqui, olha, e tem um cordão de prata e o espírito livre do corpo, mas ele está ligado ao corpo, ele não desliga do corpo. Onde ele vai, quando ele está encarnado, ele vai com esse cordão, e qualquer coisa que aconteça com o corpo, ele volta imediatamente para o corpo. Tá? Isso é muito importante saber. Isso é um estudo muito interessante, que nós precisamos fazer a introspecção deste estudo, para a gente não perder é, é, condições, né, de decodificar fatos que são apresentados. Às vezes a gente estuda, a gente lê em revistas científicas, ou não, os fatos que aconteceram, que eles acham que é um absurdo isso, né? Como é que pode acontecer um negócio desse? A pessoa tá no lugar e aparece no outro. Como é que pode? Muito simples. Ele desprende do corpo, aqui, ó, se desprende do corpo, porque ele não fica preso ao corpo infinitamente. Né? A gente desprende do corpo e vai aonde quer. É preciso considerar uma coisa, minha gente, que é interessante a gente saber. O corpo é uma ferramenta, é um instrumento que o espírito se utiliza para o seu processo evolutivo. Então, quando nós estamos encarnados, nós estamos utilizando de uma ferramenta. Então, eu não sou esse corpo, como você não é o corpo que você tem. Nós estamos utilizando de uma ferramenta. Então, não é o cérebro que pensa, ele é ferramenta da mente, essa sim.
pensa. Então, ele pega a informação, as ondas, né? Transforma em neuroquímica, e aí vem as sensações. Mas quem faz isso é o espírito. Uma vez saído definitivamente do corpo, o corpo deixa de existir, morre. Então, o corpo é uma ferramenta, sabe? Tem gente que deitifica, né, endeusa o corpo. Lembra da lenda de Narciso? Então, ele faz um endeusamento do corpo, porque às vezes o corpo realmente é um corpo bonito para os padrões humanos, né? É um corpo bonito, e aí ele vai achar que tudo é aquele corpo. Não, o corpo é só uma ferramenta do espírito que ele usa. Ele pode ficar o tempo da encarnação todinha só usando o corpo, né? Fazendo os desprendimentos na hora que dorme, no sono físico, ou então ele pode usar também esse desprendimento para outras atividades, como a gente viu aqui do senhor do rapé, da moça, né, que foi à casa do seu futuro esposo, e assim sucessivamente. Tá bom? Vamos guardar isso conosco, para a gente prosseguir entendendo essas informações tão interessantes, né, que chegam até nós via doutrina espírita. Bom, por meio desta comunicação entre espírito e o corpo, em que aquele recebe aviso, qualquer que seja a distância a que se ache do segundo, da necessidade que este possa experimentar da sua presença. Caso em que volte ao seu invólucro com a rapidez do relâmpago. Por exemplo, o corpo está aqui, o espírito está longe do corpo. Mas há um processo qualquer, alguém balançou o corpo, alguém falou mais alto, então a pessoa acorda, né? Então, é o momento em que o espírito precisa voltar ao corpo que está tendo está requisitando a presença dele. Acorda aí, né? Ou então, né, dá um som mais alto. Daí resulta que o corpo não pode morrer durante a ausência do espírito, e que não pode acontecer que este, ao regressar, encontre fechada a porta, conforme hão dito alguns romancistas em histórias compostas para recrear. Porque Kardec fala de uma maneira muito elegante, né? Isso aí é ficção, é fantasia. Então, o espírito sai do corpo, vai fazer uma coisa, vai dormir, né? O corpo vai dormir, ele sai, aí quando ele volta, está fechado. Não. E Kardec vai falar isso aqui mais na frente, como mais explicar mais. Então, vejam vocês, que o corpo está sempre pronto para o espírito. Muitas pessoas nos perguntam se a incorporação, o espírito entra dentro do corpo do médium. Não entra. O corpo do médium é só do médium. Então, o meu corpo é meu nessa encarnação, ninguém entra nele, só eu. Só eu estou nele, como vocês. Então, o nosso corpo é a nossa ferramenta. Dizia Pedro, né, o apóstolo, que o corpo é o templo do Espírito. Então, o nosso corpo é o nosso templo, onde nós estamos residindo nesse momento, nessa presente encarnação. No dia que a gente voltar para o mundo espiritual, nós não precisaremos mais desse corpo, então ele vai ser dissolvido, né, para formar outros corpos. Os átomos, as moléculas, enfim, vão ser dissolvidos. Tá? Bom, aqui eu vou fazer uma sequência que aconteceu com dois espíritos. Muito interessante esse negócio de sair do corpo. O espírito de um vivo pode, como de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade. Então, ele pode adquirir momentânea tangibilidade. O espírito sai do corpo e atinge tangibilidades, né? Este fenômeno, conhecido pelo nome de bicorporeidade, foi que deu aso às histórias de homens duplos cuja presença simultânea se deu em dois lugares. Santo Afonso de Ligúria. Ele foi canonizado antes do tempo prescrito por haver se mostrado simultaneamente em dois lugares. Então, Santo Afonso de Ligúria foi em dois lugares. Mais na frente ele vai dar uma explicação disso. Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália quando seu pai, em Lisboa, ia ser supliciado, sob a acusação de haver cometido um assassino. No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Por nós evocado e interrogado acerca do fato acima, Santo Afonso respondeu. Né? Então, Kardec pergunta para Santo Afonso o seguinte: poderia explicar-nos esse fenômeno? Perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes,
chegou a desmaterializar-se completamente. Quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, acompanhado de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria imunda, eles chamam de matéria imunda o corpo físico, tá, gente? E deixa a matéria imunda num estado próximo do da morte. Digo, porém, do da morte, porque no corpo ficou um laço que liga o perispírito e a alma à matéria. Laço este que não pode ser definido. O corpo aparece, então, no lugar desejado? Creio que é isso que quer saber. Então, ele explicou com naturalidade. Olha, se o espírito está no estado espiritual mais avançado, se ele tem ideias progressistas, né, no campo da evolução, ele pode pedir a Deus para estar em outro lugar, mesmo estando encarnado. Aliás, quero dizer uma coisa para vocês. Allan Kardec explica para a gente, e os espíritos também, né, que muitos espíritos superiores que vieram aqui, que vêm aqui encarnar para ajudar a humanidade, eles só vêm por causa disso, porque eles podem sair do corpo e ir para os locais onde eles realmente habitam, os grandes laboratórios da espiritualidade. Então, cientistas, filósofos, religiosos, né? Pessoas de tamanho, envergadura, ética, moral, e que eles pedem a presença deles aqui no mundo físico para vir ajudar a gente, numa proposta, né? Você vê tantas coisas que o mundo foi adquirindo, né, ao longo do tempo, com mentes geniais. Então, eles vêm porque eles sabem que pode fazer esse trânsito, não só durante o sono físico, como durante o dia também. Eles podem desprender-se do corpo. E André Luiz conta, né, um caso de que ele foi numa mansão no Rio de Janeiro, uma senhora muito rica da sociedade, estava adormecida no sofá, e o espírito, né, ela em espírito desprende do corpo. E o André Luiz conta que o corpo era lindo, maquiado, bem arrumado, bem vestido, mas que o espírito, o perispírito era horroroso. Tá vendo? Então, ela só podia transitar ali perto do corpo. Agora, espíritos superiores podem fazer isso com mais naturalidade. Tá certo? Assim, então, qual é o nosso objetivo? Melhorar as nossas funções morais e éticas, para que a gente possa ter esses trânsitos mais liberados, tá bom? Bom, então vamos continuar aqui, olha. Será indispensável o sono do corpo para que o espírito apareça em outros lugares? Pergunta ainda Kardec para o Santo Afonso. Então, ele vai dizer: a alma pode dividir-se quando se sinta atraída para lugar diferente daquele onde se acha seu corpo. Pode acontecer que o corpo não se ache adormecido, se bem seja isso muito raro, mas em todo caso não se encontrará num estado perfeitamente normal. Será sempre um estado mais ou menos estático. Então a pessoa fica meio estática assim, às vezes não está dormindo, né? Mas o espírito está fora. Agora Kardec faz uma explicação muito interessante, porque ele fala que a alma pode dividir-se. Vamos ver o que Kardec fala. Olha, nota, a alma não se divide no sentido literal do termo. Ela irradia-se para diversos lados e pode assim manifestar-se em muitos pontos, sem se haver fracionado. Dá-se o que se dá com a luz, que pode refletir-se simultaneamente em muitos espelhos. Por que o Santo Afonso falou que a alma pode dividir-se? Porque pode ser que onde ele reside, isso já é explicado. Quando eles falam isso, eles já sabem que estão falando de corpo e espírito. Mas aqui para nós não, a gente ainda tem que ficar tudo muito bem explicado, né? Então, por isso que Kardec faz essa nota. Bom, o fato é o mesmo, mas ele explicou aqui. E ele vai perguntar ainda: o que sucederia se, estando o homem a dormir, enquanto seu espírito se mostra noutra parte, alguém de súbito despertasse? Ele vai responder: isso não se verificaria, porque se alguém tivesse a intenção de o despertar, o espírito retornaria ao corpo, prevendo a intenção, porque o espírito lê os pensamentos. Então, isso aqui é interessante saber,
Porque, às vezes, o espírito está nesse processo, né, de desdobramento, e aí alguém vai lá e balança, a gente vai chamar, né? Então ele já sabe disso, só da pessoa aproximar do corpo, ele já pega por pensamento, porque o espírito livre do corpo ele tem mais percepções, né? As percepções são mais abertas. Então ele já sabe que alguém vai acordar e já vem, antes que a pessoa o surpreenda, né? Mas é bom, sabe, é bom que a gente não faça isso com uma pessoa que está adormecida. Chamar, né, aqueles tapas, aqueles empurrar a pessoa, chega levemente e convida, né? Fulano, está na hora de acordar. Isso é muito interessante, porque assim como nós podemos estar fazendo um bem para aquela pessoa que está adormecida, alguém pode fazer esse mesmo bem para nós. Então é uma contrapartida, tá? Guarde isso com você, porque tem gente que é muito sem educação, que quer acordar o outro aos gritos, aos desesperos, né? Jogando até balde de água fria. Faça isso não. Isso dá choques perigosíssimos, né? Porque o espírito pode estar sabendo, mas ele não esperava que aquilo acontecesse, né? Tem, pois, dois corpos do indivíduo que se mostram simultaneamente em dois lugares diferentes. Mas desses dois corpos, um somente é real, o outro é simples aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e que o segundo tem a vida da alma. Então, o primeiro é o corpo físico, né? Então, ele tem a vida do corpo, a vida orgânica, e o segundo é o perispírito, que é o representante, né? O intermediário entre o corpo e, e o espírito mesmo, a alma, né? A, aquele centro que é o centro divino que somos. Então, nós temos esses dois corpos. Olha, se nós temos esses dois corpos, nós podemos transitar através deles, né? O perispírito pode deixar o corpo físico por um tempo e depois retornar ao corpo físico. Não tem nada de mistério nisso. O que tem é necessidade de estudar, necessidade de aprender. É isso que nós precisamos fazer, tá? Aprender sempre. Para acabar com essa história de magia, de sobrenatural, isso é tudo muito natural, ok? Ao despertar o indivíduo, os dois corpos se reúnem e a vida da alma volta ao corpo material. Não parece possível, pelo menos, não conhecemos disso exemplo algum, e a razão, ao nosso ver, demonstra que no estado de separação, passam os dois corpos gozar simultaneamente no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Olha, está voltando para o corpo, está vendo? Mas o corpo tem as suas memórias, estão guardadas no corpo. O espírito vai ativar essas memórias. Então, tanto a memória está aqui quanto ela está aqui. Quando eles se unem, eles ativam essa memória e nós estamos aqui encarnados, né, completamente, né, prontos para as reações e as respostas que a vida nos pede. Então, bom, demais do que acabamos de dizer, ressalta que o corpo real não poderia morrer, que é o perispírito, esse é o corpo real. Enquanto o corpo aparente se conservasse visível por conta da aproximação da morte, sempre atrai o espírito para o corpo. Então, por exemplo, se a pessoa vai desencarnar, tem gente que fala assim, ele morreu dormindo. Você já ouviu isso, com certeza. Então, a espiritualidade informa que não, que ninguém morre dormindo, ou desencarna dormindo, que na hora do desencarne, se ele estiver adormecido, ele volta antes, para aí sim haver a separação definitiva. Então, isso é importante saber. Então, ninguém morre dormindo, não é? Isso aí a gente ouve muito falar isso. Então, o espírito, de alguma maneira, ele volta para o corpo, e às vezes ele já vem até avisado, né, que vai deixar o corpo, e volta ao corpo, e promove-se o processo da separação definitiva do perispírito do corpo físico. Aí sim houve o desencarne. Isso é bom a gente saber, né? Porque são informações que nos elucidam a vida. Eu quero dizer isso para vocês dessa maneira, tá? Elucidam a vida. A gente tinha muita informação errada, a gente tinha muita coisa que não eram assim interessantes, né? E porque não se tinha quem explicasse. Eu estou tendo cuidado de colocar sempre os textos de Kardec, que está lá no Livro dos Médiuns, para você depois pesquisar também. Agora vamos passar para a transfiguração, é outro estado, né? Que consiste na mudança do aspecto
de um corpo vivo. Então, a pessoa, estou eu aqui, e de repente eu me transformo numa outra pessoa. Como é que isso é possível? Essa é a transfiguração. Então, vamos tentar entender isso, tá? Uma mocinha de mais ou menos 15 anos gozava de singular faculdade de se transfigurar, isto é, de tomar em dados momentos todas as aparências de pessoas, de certas pessoas mortas. Tão completa era a ilusão que os assistiam o fenômeno julgava ter diante de si a própria pessoa, cuja aparência ela tomava tal a semelhança dos traços fisionômicos, do olhar, do som da voz e até da maneira particular de falar. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes sem que a vontade da mocinha lhe interferisse. É outro fato real que chegou até Kardec. A menina, ela transfigurava, ela parecia outra pessoa, principalmente que já tinham desencarnado, né? E aqui tomou em várias ocasiões a aparência de seu irmão, que morrera alguns anos antes. Reproduzia-lhe não somente o semblante, mas também o porte e a corpulência. Então, é uma menina que, de repente, toma a aparência, o corpo e a corpulência, né? E o porte do irmão dela, que já tinha desencarnado. Isso se chama transfiguração, que é o que nós estamos estudando, né? Então, Kardec fala, tentemos explicar o fato. Tá? A transfiguração, em certos casos, pode originar-se de uma simples contração muscular capaz de dar à fisionomia expressão muito diferente da habitual, ao ponto de tornar quase reconhecível a pessoa. Então, tem esse fato material que certas pessoas fazem. Elas mesmo criam isso com uma contração muscular, né? E vai continuar. No fenômeno dessa mocinha, né, há mais alguma coisa. A teoria do perispírito nos vai esclarecer. Está, em princípio, admitido que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências, que, mediante uma modificação na disposição molecular, pode dar visibilidade, a tangibilidade e, consequentemente, a opacidade. Que o perispírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, é passível das mesmas transformações, que essa mudança em estado se opera pela combinação dos fluidos. Então, ele coloca que pode ser uma contração muscular, mas pode ser o perispírito, que, num determinado momento, ele excede, né, o corpo físico e toma a forma que ele desejar. Interessante isso, né? Perispírito, ele liberta do corpo como é que ele liberta? Ele se antepõe ao corpo físico e cria a expressão que ele quiser. Tá? Está aí uma transfiguração. O espírito vai se transfigurando pelos fluidos, né? Então, ele era um jeito, vai começando a ficar de outro jeito. Isso não é tão comum, sabe, gente? Mas existe. Por isso que nós estamos estudando aqui, e por isso que Allan Kardec estudou esse caso no Livro dos Médiuns, né? Figuremos agora o perispírito de uma pessoa viva, não isolado, mas irradiando-se em volta do corpo, como a gente viu ali atrás, ó, de maneira a envolvê-lo numa espécie de vapor. Tá? Nesse estado, passível se torna das mesmas modificações do que seria se o corpo estivesse separado. Perdendo ele a sua transparência, o corpo pode desaparecer. O perispírito vai à frente, aqui você está o corpo, né? O perispírito vai à frente do corpo. Ele aumenta o seu potencial, porque ele é plástico, né? Ele aumenta o potencial, né? Aí o corpo então fica invisível, fica velado, como que mergulhado numa bruma. Poderá então o perispírito mudar de aspecto, fazer-se brilhante, se tal for a vontade do espírito, e se esse dispuser de poder para tanto. Um outro espírito, combinando seus fluidos com os do primeiro, poderá, a essa combinação de fluidos, imprimir a aparência que lhe é própria, de tal sorte que o corpo real desapareça sob um envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Essa parece ser a verdadeira causa do estranho fenômeno e raro, cumpra que se diga, né, da transfiguração. Então, vamos ver se você entendeu. Então, nós temos aqui o corpo físico e temos o nosso perispírito. Determinados seres, né, nem todos, né, ele tem a capacidade de, de uma hora para outra, o perispírito
cresce, né? E encobre o corpo físico. E esse perispírito, então, o espírito, né, está sendo sempre dominado pelo espírito, ele tem a vontade de aparecer uma outra pessoa. Então, a mente, né, imagina essa imagem da outra pessoa e o perispírito toma a forma daquela outra pessoa. Os espíritos atrasados fazem isso muito para enganar a gente. Só que eles são espíritos, né, desencarnados, eles fazem do perispírito o que quiser. Encarnado também pode. Mas isso não é um fato comum. Tá? Não, isso vai acontecer sempre. Mas você já não viu pessoa transfigurada? Pessoa que fica, às vezes, com aspectos estranhos, né? Ou então aspectos muito maravilhosos? Então, isso é explicado. É o perispírito que transpassou o corpo e tomou outra forma. Não tem problema, não tem assim, dificuldade de entendimento. Espero que ficou claro para você, tá? Então, vamos continuar, né, gente? Aqui está, o perispírito, né? Então ele vai criando os fluidos, né? Ele vai pegando, manipulando fluidos e vai ultrapassando os limites físicos e se vê como perispírito, tá? Olha só que interessante, olha. Tá vendo? As transfigurações, olha. Então esse moço aqui, o médium, né? Ele transfigura nessa pessoa que ele imaginou. Tá vendo? Aqui é o médium, ele imaginou essa pessoa aqui, então ele criou do perispírito dele essa imagem dessa pessoa. Né? Consiste na mudança do aspecto de um corpo vivo. O médium se transfigura, ele toma principalmente ou totalmente outro aspecto. Tá? Então, isso você pode ver isso na Gênesis, no capítulo 14, item 39, e a Revista Espírita de março de 1859. Tá? Então, o que é a transfiguração? É uma ação ou efeito de transfigurar, ou transfigurar-se, metamorfose ou transformação. Ação de alterar radicalmente o aspecto, a forma, etc. A mais importante transfiguração foi a de Jesus, né? No Monte Tabor, que na frente de Paulo, Pedro e Tiago, de Pedro, João e Tiago, ele transfigura, o perispírito ultrapassa, né? O corpo físico, ele vira só luz. E aparece Moisés, está aqui Jesus, olha, e aparece Moisés e Elias. Processo bem complexo de mediunidade. Então, é uma mudança do normal, tá? Para esse processo. Aqui ficou bem claro, né? O médium e o espírito. O espírito, então, utiliza, né, da propriedade do médium e se transforma. Então, esse é o médium, esse é o espírito transfigurado. Está claro para vocês, minha gente? Né? Ainda transfiguração. Qual a diferença de peso? Quanto à diferença de peso, explica-se da mesma maneira, porque se explica com relação aos corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não variou, o corpo físico é do mesmo peso, pois que não se aumentou nele a quantidade de matéria. Ok. Sofreu, porém, a influência de um agente exterior, que ele pode aumentar ou diminuir o peso relativo. Provável é, portanto, que, se a transformação se produzir tomando a pessoa o aspecto de uma criança, o peso diminua proporcionalmente. Existem casos de materializações em que o médium fica numa cabine, né, e o espírito, então, usa o ectoplasma que o médium emite, e o médium fica lá, né, deitado na cama, lá, e o espírito aparece materializado e conversa e faz o trabalho. Segundo consta, provavelmente, que às vezes até o corpo do médium desaparece. Não tem nem mais peso nem nada, desaparece tudo. Isso aqui, a gente estuda isso aqui com o Dr. Paulo César Fructuoso, aqui do Rio de Janeiro, e também nos fenômenos de materialização do Peixotinho, tinha muito isso. O corpo desaparece, parece que não vai ter mais corpo. Quando termina o processo, o corpo ressurge, né? E o espírito toma conta dele de volta. É um processo muito interessante, que você pode estudar em Materializações Luminosas, que é um livro muito interessante, se você quiser tirar suas dúvidas, tá? Aí está de novo, né? O processo. Como, porém, lhe será possível tomar de uma dimensão menor a de uma criança, conforme acabamos de dizer? Neste caso, não será de prever que o corpo real ultrapasse os limites do corpo aparente? Né? Então, o corpo real
vai ultrapassar os limites do corpo aparente? Então, Kardec põe uma criança aqui, né? E vamos lá. Quanto ao fenômeno em si, não afirmamos nem a sua possibilidade, nem a sua impossibilidade. Dado, entretanto, que ocorra a circunstância de se lhe não oferecer uma solução satisfatória de nenhum modo, a infirmaria. Importa-se não esquecer que nos achamos nos primórdios da ciência e que ela está longe de haver dito a última palavra sobre este ponto, como sobre a de muitos outros. Aliás, as partes excedentes poderiam ser perfeitamente tornadas visíveis. Então, minha gente, é um processo interessante que existe e que nós vamos avançar nele ao longo do nosso tempo e das nossas pesquisas. Mas é preciso que a ciência se interesse, né? Por isso, sem nenhum sectarismo, sem nenhuma negação ou preconceito. Tá? A teoria do fenômeno da invisibilidade ressalta muito naturalmente das explicações precedentes e das que foram ministradas a respeito do fenômeno dos transportes. Essa relação do mundo físico com o mundo invisível, o mundo real que a gente vive com o mundo invisível. E quando a gente vai para lá, lá vai ser o mundo real, é que o mundo meio que fictício. Tá certo? Então, pode acontecer muitas coisas. Então, por exemplo, uma criança, ela pode aparecer, se transfigurar, né? E aparecer no corpo de um adulto, sendo um médium adulto. Uma redução qualquer, né? Como a gente viu, como eu expliquei aqui no fenômeno da materialização. Então, cada caso tem que ser analisado separadamente. Né? Agora, e os agêneres? O que seriam os agêneres? Né? Essas aparições, né? Que acontece aqui, parece que é o William Crookes, né? E aqui é a Kate King, né? E a médium, o Zap Paladino, deitado aqui. Isso é bem estudado no Espiritismo, né? Diramos tão somente que é uma variedade de aparição tangível. É o estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva a ponto de causar completa ilusão. Nesse caso aqui, o médium doa ectoplasma, que é um fluido que sai de dentro da gente, e esse ectoplasma é tomado pelos espíritos que se vestem com ele e se tornam visíveis. Tá? Seriam os agentes. Quando você vê, por exemplo, casos de assombração, que apareceu uma assombração, não sei o quê, é isso aí. É uma tomada de ectoplasma de algum médium que está promovendo isso, que está oferecendo esse ectoplasma, às vezes até inconscientemente. E aparece o espírito. Então, não sai correndo, não conversa com o espírito. Veja o que ele quer, que ele está só materializado, daqui a pouquinho isso acaba. Ele vai embora. Né? Ele não vai ficar toda a vida. Agora, os vestuários dos espíritos. Temos dito que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em largos panos, ou mesmo com os trajes que usavam em vida. O envolvimento em panos parece costume geral do mundo dos espíritos. Mas onde irão eles buscar vestuários semelhantes em tudo aos que traziam quando vivos, com todos os acessórios e os completavam? É fora de qualquer dúvida que não levaram consigo esses objetos, pois que os objetos reais temos ainda sob as vistas. Né? Então, veio então uma ideia, isso é Kardec refletindo, tá, gente? A de que, possivelmente, os corpos inertes da Terra correspondem a outros análogos, porém etéreos no mundo invisível. Então, tudo que tem aqui na Terra tem um igual no mundo espiritual, né? E de que a matéria condensada, que forma os objetos, pode ter uma parte quintessenciada que nos escapa os sentidos. A gente não vê, então, esse duplo, né, dos objetos, das coisas que tem aqui no mundo físico, lá no mundo espiritual, porque a gente não tem condições de ver isso. Não era destruída de verossimilhança essa teoria, mas se mostrava importante para explicar todos os fatos. Um ar, sobretudo, que parecia destinado a frustrar todas as interpretações. Tá? Aí nós temos os espíritos, também eles estão usando as roupas, até a criancinha aqui está usando a roupa, aqui também, né? Roupas diferentes, né? Cores diferentes. É isso que Kardec queria saber. Né? Então, vimos perfeitamente que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível. A gente viu isso aí para trás, né? Mas essa tangibilidade é apenas momentânea, e o corpo sólido se desvanece qual sombra.
já é um fenômeno muito extraordinário. Porém, o que é ainda mais é produzir-se matéria sólida persistente, conforme o provam numerosos fatos autênticos, notadamente da escrita direta, de que falaremos minuciosamente em capítulo especial. Então, veja bem, André Luiz nos informa que em nosso lar existem locais que fabricam o vestuário. Em outro caso também, sabemos que, dada a evolução do espírito, ele mesmo plasma a sua vestimenta com o poder do pensamento. Então, o espírito determina, você está lá no mundo espiritual e ele não tem essa capacidade ainda, então existem, digamos, confecções, né, para fazer essas túnicas. Geralmente são túnicas, ou mesmo roupas que ele usava aqui. Ou então ele plasma isso, ele pensa na roupa e a roupa surge e cobre o perispírito. Tá? Isso pode acontecer. O pensamento é uma força, minha gente. E ele, o veículo de transporte do pensamento é o fluido cósmico universal. Então, ele é dinamizado, ele produz potências para fazer aquilo que ele quer. Uma casa, quando é construída, ela antes foi construída pelo pensamento. Depois é que houve a parte dinâmica, né? A parte da realização, mas o pensamento foi que veio primeiro. Então, o pensamento pode tudo o que ele quiser. Bom? Escrita direta ou pneumatografia, outro estudo, olha. Ela que produz espontaneamente sem o concurso nem da mão do médium nem do lápis. Basta tomar-se de uma folha de papel em branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para se ter a certeza da ausência de qualquer fraude, dobrá-la e depositá-la em qualquer parte, numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel. Então, eles faziam essas experiências assim, eles pegavam uma folha de papel em branco, né? Punha numa gaveta, trancava, selava, isso em termos científicos, né? Selava e deixava ali algum tempo. Depois eles abriam para ver o que tinha acontecido, né? Então, era um processo bem científico, né? E aí, né? Feito isso, se a pessoa estiver nas devidas condições, ao cabo de mais ou menos longo tempo, encontrar-se-ão traçados no papel letras, sinais diversos, palavras, frases e até dissertações, as mais das vezes com uma substância cinzentada, análoga à plumbagina, de outras vezes com lápis vermelho, tinta comum e mesmo tinta de imprimir. Está aí. Então, o médium não participava disso. O papel era colocado na gaveta, lacrada a gaveta, determinado tempo depois eles abriram a gaveta e tinha uma coisa escrita. O Allan Kardec chegou a pegar, porque tem uma textura, né? essa letra, né? Então ele raspava, né? Às vezes a letra assim, para pegar, para fazer exame do que era o material que era composta a letra. A tinta, né? Que era composta a letra. E para ver que aquilo realmente era verdadeiro. Qual o fenômeno que nós já ouvimos falar sobre isso? O do Moisés, no Monte Sinai. Ele não escreveu, ele só foi lá e alguém escreveu. Era escrita direta. Assim como tem a voz direta, no caso do batismo de Jesus, não foi? Este é meu filho amado e tal. Uma voz que surgiu das nuvens. Então, tem coisas que o mundo espiritual pode interagir conosco sem o concurso do médium. Isso só não acontece, minha gente, porque nós precisamos evoluir. Então, se a gente tivesse essa coisa o tempo todo falando conosco, a gente não sabia fazer as boas escolhas, porque era induzido. Não, não é isso, não é isso, não é essa a proposta da evolução. A gente tem que aprender por nós. Nós temos que saber discernir entre o que deve e o que não deve ser recebido, nem e atendido. Então, esclarecendo dúvidas, foi o Espírito São Luís quem nos deu essa solução mediante as respostas seguintes. Então, Allan Kardec agora fez um diálogo com São Luís. Para quem não sabe, São Luís foi o Luís IX, né, da França, rei da França, e ajudou muito na codificação. Né? Um espírito muito evoluído, muito potente. Né? São Luís é um espírito muito forte, com decisões sábias e incisivas. Né? Então, Kardec conversa com ele e faz algumas perguntas. Olha, citamos um caso de aparição do espírito de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma caixa de rapé, voltando lá no princípio do nosso estudo, né? Do qual tomava pitadas.
Experimentava ele a sensação que experimenta o indivíduo que faz o mesmo? Não. Aquilo era só para mostrar que pode existir o fenômeno, né? Aquela caixa de rapé tinha a forma da de que ele se servia habitualmente e que se achava guardado em sua casa, que era a dita caixa nas mãos da aparição. Quer dizer, esse homem tinha essa caixa de rapé em casa, né? Então, será que era a mesma que ele tinha em casa, que ele foi lá, apareceu para a dona? Resposta: uma aparência. Era para que a circunstância fosse notada, como realmente foi, e não tomasse a aparição por uma alucinação, devido ao estado de saúde da vidente. O espírito queria que a senhora em questão acreditasse na realidade da sua presença, e para isso tomou todas as aparências da realidade. Então ele não sentia. Quando ele pegava a pitadinha lá de rapé, aquilo era só para mostrar para a senhora lá, né, a realidade da aparição dele. Tá aí a caixinha de rapé, não sei se era essa, mas alguma coisa assim. Dizes que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real, é como uma ilusão de ótica. Desejáramos saber se aquela caixa de rapé era apenas uma imagem sem realidade ou se nela havia alguma coisa de material, né? Então a pergunta é essa. Certamente. É com o auxílio deste princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes aos que os espíritos usavam quando viva. Então tem uma matéria, mas isso aqui é uma matéria quintessenciada. Não é essa matéria nossa pesada daqui, tá? Então ele usava esses, o espírito pode usar isso. Então Kardec coloca, ó, é evidente que a palavra aparência deve ser aqui tomada no sentido de aspecto e imitação. A caixa de rapé real não estava lá. Aqui o espírito deixava ver, era apenas a representação daquela. Ele plasma pelo pensamento, tá, gente? Era, pois, com relação ao original, uma simples aparência, embora formada de um princípio material. Porque ele pega os fluidos, o pensamento, ele reúne os fluidos, eu quero ter essa caixa, e ele constrói a caixa. Gente, isso é fantástico. Olha, é claro que não é comum, a gente não ouve isso toda hora, mas essas experiências aqui que estão colocadas foram reais e Allan Kardec examina com a ajuda da espiritualidade, para que a gente entenda. Está ficando claro para você? Depois você pega o livro dos médiuns, no capítulo 8, dá uma lidinha lá, né? Então, a experiência ensina que nem sempre se deve dar significação literal a certas expressões de que usam os espíritos. Interpretando-as de acordo com as nossas ideias, expomos-nos a grandes equívocos. Daí a necessidade de aprofundar-se o sentido das suas palavras, todas as vezes que apresente a menor ambiguidade. Lembra que nós falamos isso atrás? Que às vezes o espírito fala uma coisa que a gente tem que decodificar para o nosso entendimento daqui, de espíritos encarnados? É esta uma recomendação que os próprios espíritos constantemente fazem. Sem a explicação que provocamos, o termo aparência, que de contínuo se reproduz nos casos análogos, poderia prestar-se a uma interpretação falsa. Você tem que saber o que é falso, o que é real. Então, por exemplo, se o espírito aparece com uma caixa de rapé, ele não trouxe a caixa de rapé da casa dele. Ele plasma alma igual, né, para mostrar a presença dele, para se identificar. Ele era conhecido porque tinha uma caixa de rapé. Hoje não usa mais isso, né? Mas na minha infância ainda tinha. Então, que botava o fumo, né? Cheirava, é um hábito, né? Então, quer dizer, ele pode fazer isso. O outro pode trazer um livro, pode trazer um bastão, pode trazer um cajado, enfim, né? O espírito vai usar aquilo que ele acha melhor para ser visto, né? Dar-se-á que a matéria inerte se desdobre? Ou que haja no mundo invisível a matéria essencial, capaz de tomar a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, terão estes um duplo etérico no mundo invisível? Eu quero que você entenda que todo esse processo, né, que Allan Kardec estuda aqui conosco, e está no livro dos médiuns, necessita ser buscado
estudado, aprendido e apreendido, para que não se torne aquela coisa do sobrenatural, como eu tenho dito muito sempre aqui. O Espiritismo nos convida a pesquisar, é uma ciência. Então, ele nos convida a pesquisar, nos convida a trazer para nós aquilo que realmente é fato e que a ciência nega, ou não quer estudar, ou se estuda, não divulga tanto assim, mas que, graças a Deus, né, nós temos essas informações. Nós já estamos chegando ao final do nosso estudo e vamos colocar aqui, olha, Kardec vai dizer o seguinte, olha, a experiência ensina que nem sempre se deve dar significação literal a certas expressões de que usam os espíritos, interpretando de acordo com as nossas ideias. Expomos-nos a grandes equívocos. Daí a necessidade de aprofundar-se o sentido de suas palavras. Todas as vezes que apresentem a menor ambiguidade. É essa uma recomendação que os próprios espíritos constantemente fazem. Sem a explicação que provocamos, o termo aparência, que de contínuo se reproduz nos casos análogos, poderia prestar-se a uma interpretação falsa. É claro, minha gente, tudo tem, né? No mundo que nós vivemos, a gente toca as coisas, certo? Eu toco as coisas. O mundo invisível, às vezes, ele aparece e a gente nem sempre pode tocar ou toca. Tem casos, sim, né, de tangibilidades, por exemplo, de materializações, que você toca o objeto. Toca, já conheço vários casos, né, de objetos que foram materializados que você toca ele. Agora, é preciso que a gente saiba direitinho identificar isso, né? Se eu toco um objeto, se esse objeto ele tem uma consistência que vai durar muito tempo. Eu já toquei pedras materializadas, né? Que elas duram o tempo todo. Porque há uma construção da engenharia molecular ali que forma que aqueles fluidos, junto com o ectoplasma, dão uma densidade ao objeto que foi tangibilizado. Então, tudo tem que ser analisado, não ser negado, mas ser analisado. Tá? Dar-se-á que a matéria inerte se desdobre, ou que haja no mundo invisível uma matéria essencial, capaz de tomar a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, terão estes do pretérito no mundo invisível, como os homens são nele representados pelos espíritos? Então, ele quer dizer o seguinte, lembra que ele falou lá no princípio que poderia ser que cada coisa aqui no mundo físico tem um duplo etérico lá, ou tem um duplo dele, um duplo etéreo dele. Assim como nós estamos aqui, quando a gente desencarna, a gente aparece lá, talvez com a mesma aparência, geralmente com a mesma aparência. Então ele faz essa pergunta, porque ele tinha essa dúvida. Será que tem no mundo espiritual uma cópia do que tem aqui? Então foi essa pergunta que ele fez, né? Aí, São Luís vai dizer assim, olha, não é assim que as coisas se passam. Sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, tem, tem os espíritos um poder que estáis longe de suspeitar. Podem, pois, eles concentrar à sua vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponde aos objetos materiais. Então, não tem que ter o duplo etéreo, né? Os espíritos podem fazer isso acontecer. Eles falam que, na mais das vezes, aqui é a cópia do que tem lá. Né? A cópia é muito simples, né, do que tem lá. André Luiz conta um caso que ele foi num lugar lá no Umbral, né, numa casa de socorro, e que ele viu um quadro muito bonito lá, e que ele lembrou que tinha um quadro aqui igual. Aí ele falou assim, nossa, vocês copiaram de lá? Ele falou, não, lá que copiaram daqui. Então, essa questão é muito complexa, ela está na razão direta da evolução e da intenção do espírito. O que ele quer fazer? Então, é tudo livre, mas o que ele quer fazer? O que é possível a ele? Então, isso aqui que nós temos que entender. Não tem aquele negócio de pau, pau, pedra, pedra. Não. Você pode modificar, você pode tangibilizar um objeto aqui, você pode tangibilizar esse objeto no mundo espiritual, fazer com que ele apareça aqui. Então, são muitas as possibilidades. Né? Então, não se prender a isso não é. A teoria acima se pode resumir dessa maneira. O espírito atua sobre a matéria,
da matéria cósmica universal, que é o fluido cósmico universal, né? Tira os elementos de que necessite para formar a seu bel prazer objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Pode, igualmente, pela ação da sua vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima que lhe confira determinadas propriedades. Essa faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo quando necessário, sem disso se aperceber. É uma coisa com forma natural. Então, o espírito está lá fazendo um trabalho, de repente ele precisa de um objeto, ele pode plasmar aquele objeto para ele. O que não é possível aqui. Aqui nós temos que construir o objeto. Nas serrarias, serralherias, nas carpintarias, nas olarias. Não é assim? Nós temos que plasmar o objeto que eu preciso. Em outros lugares também, né? Em outras indústrias, lá não, pelo pensamento, ele plasma, o espírito plasma o objeto que ele precisa. Essa dificuldade, essa é a diferença. E muitas vezes a dificuldade que muitos têm de entender o mundo espiritual. Que ele acha que tem que ser tudo igual aqui. Não é. Aqui é de uma forma. O mundo aqui é material, é muito denso. E lá não, lá é mais etéreo, então é muito mais fácil essas tangibilidades lá. Assim é que um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice-versa, pois que ao espírito é possível tão grande ação sobre a matéria elementar, conceber-se que lhe seja dado não só formar substâncias, mas também modificar as propriedades, fazendo para isso a sua vontade o efeito de reativo, o que a gente acabou de falar. Então, no mundo espiritual, eu posso fazer o que eu quiser, dependendo, é claro, né, gente, da minha condição, da minha intencionalidade, enfim, tudo isso. E aqui não, aqui eu preciso de indústrias. Aí eu precisando de indústrias, eu vou precisar de funcionários. E os funcionários precisam de quê? Trabalhar para evoluir. Então, enquanto uma indústria tem lá 100, 200 funcionários, são 200 famílias sustentadas aqui no mundo físico por aquele trabalho de formação daquela matéria que eu estou precisando, daquele objeto que eu estou precisando. Um carro, um objeto de madeira, né, um eletrônico, enfim. Porque aqui nós precisamos desse compasso, né? Que é o compasso do mundo material, onde a gente tem que trabalhar, progredir, evoluir, sustentar a família, não é assim? E lá não preciso disso. Lá a coisa é mais tranquila nesse campo. Né? Essa teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que, como atrás dissemos, é uma substância que mais se aproxima da matéria cósmica, ou o elemento universal. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, onde o efeito curativo da ação magnética é convenientemente dirigida. Aqui Kardec está falando de curas, né? Então, você pode usar esse fluido, que você plasma alguma coisa, agora, para modificar o estado da água, dando a ela uma substância curadora ou reativa, né, para algumas enfermidades. O mesmo com o organismo físico. Então, o princípio da cura espiritual está aí. É a manipulação pela vontade, né, do espírito de modificar, criar substâncias ou modificar situações que estão no corpo físico, por exemplo, um tumor. Então, ele modifica a estrutura do tumor, o tumor desaparece, porque ele libera as energias que compõem aquele tumor. Não é nada de passe de mágica, é uma liberação das energias. Todo tumor tem um concentrado energético. Então, ele vai dissolver aquele concentrado pela ação desse fluido cósmico que ele utiliza e pela ação da vontade dele. Então, ele se torna um agente da cura. Percebe? Sabe-se que o papel capital desempenha a vontade em todos os fenômenos de magnetismo. Porém, como se há de explicar a ação material tão sutil e agente, né? A vontade não é um ser, uma substância qualquer. Não. Sequer uma propriedade da matéria mais etérea que existe.
A vontade é um atributo essencial do espírito, isso é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar, né, que é o fluido cósmico, e por uma ação consecutiva, reage sobre os seus compostos, cujas propriedades íntimas têm, assim, a ficar transformados. Que a gente estava falando. Então, o espírito tem a vontade, tem o fluido cósmico, ele age, né, com aquela matéria elementar e cura, dissolve conteúdos energéticos que estão prejudicando alguém. Ou então, coloca na água substâncias curadoras. Tá? Tanto quanto o espírito errante, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força da vontade. Podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar, pode o mesmo modo mudar as propriedades dentro de certas situações. Percebe como é que é interessante estudar isso? Então, tem aí a cura pela imposição das mãos. Ó. O magnetizador, né, com os fluidos que saem do chakra palmar, não é nada de mistério, nós temos um centro de forças aqui no centro da mão e na ponta dos dedos. Então, o magnetizador, com a vontade dele, ele manipula fluidos elementares, também o ectoplasma dele, né? E aí ele faz essa ação aqui. Ó. Isso aqui é uma ação energética que pode resolver, dissolver um tumor, né? E aqui ele está sempre com o espírito do lado dele, tá vendo? O paciente, o espírito ao lado dele, ele fazendo o processo, esse mesmo processo aqui nas mãos dele. Ó. Aqui também o da cura que Jesus fez, né? Ele impôs as mãos nos olhos da pessoa, a pessoa voltou a enxergar. Então não tem nada de mistério, minha gente, nada. Assim se explica a faculdade da cura pelo contato e pela imposição das mãos. Faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado, referente aos médiuns curadores. Então, vejam vocês, é tudo explicado. Nesse estudo, nós tentamos, utilizando do capítulo 8 do Livro dos Médiuns, explicar essas coisas todas, esses fenômenos todos, que muitas vezes passam por alucinação, né? Por esquizofrenia, né? Muita coisa assim. Claro que tem casos, né? Esquizofrenia, de um processo complexo, né? No cérebro, então na mente, sabe disso tudo. Mas a maioria desses casos são resolvidos estudando essas propriedades e possibilidades. Eu espero que o estudo tenha sido bom para você. Nós estamos terminando, mas quero dizer para você que esse estudo não vai acabar tão cedo, porque isso aí vai ser sempre pesquisado, sempre analisado, e você pode fazer isso também, né? E, de repente, você contribuir com as suas pesquisas, com aquelas suas dúvidas que você possa ter tido, tá? Nós nos baseamos literalmente no Livro dos Médiuns, capítulo 8 do Allan Kardec, e espero que você esteja satisfeito, não sei, mas pelo menos com um pouquinho mais de informação que podem ser muito úteis e serão muito úteis a você. Fica com Deus, que Ele te abençoe sempre, a você e a sua família. Tchau, até o próximo estudo. Até lá. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.